Vamos abrir aqui. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live produzida pelo NCI Paraná. Sou Márcia Cades, eu estou diretora de Assuntos Internacionais pelo Núcleo dos Corretores Internacionais do Estado do Paraná. O mundo, né, está cada vez mais conectado, nós sabemos disso. Todas as informações correm numa velocidade muito grande e as oportunidades de negócios estão, como nunca estiveram, à disposição para todos que tiverem interesse. Hoje eu tenho a grata satisfação e a honra de receber aqui a Raquel Dombrowski, é uma profissional do mercado imobiliário daqui de Curitiba, que está vivendo uma experiência internacional nos Estados Unidos sem precedentes. Ela está lá se especializando, se capacitando, trazendo muitas informações atualizadas do mercado internacional lá de vários estados dos Estados Unidos. E eu gostaria de estar apresentando-a e pedindo para que ela tome a palavra e se apresente para todos nós. Márcia, é um prazer estar aqui com você, conversando com o pessoal, trocando informação sobre o mercado imobiliário internacional, que realmente é maravilhoso de trabalhar. Então, eu estou no ramo imobiliário desde que eu nasci, eu sempre falo, né, porque meu pai é engenheiro civil, construtor, então minha infância foi pé na obra. Fim de semana a gente ia nas obras sempre visitar, ele trabalhou obra pública, ele trabalhou tudo, então, assim, obra é o que eu vivo, né? Me formei em Direito, e desde que eu me formei, eu sempre atuei nessa parte do direito imobiliário, essa parte de prospecção de terreno, essa parte toda do direito imobiliário em si. Outros ramos também eu gosto muito, direito tributário, direito civil, mas o direito imobiliário sempre teve na minha veia, no meu foco de estudo, e o direito imobiliário não o teórico, o prático, que ele está dentro da negociação imobiliária. Então, sempre tive com o direito envolvido na negociação. Eu sempre gostei dessa parte de negociar. Então, trabalhei muito na empresa da família com novos negócios e tive essa vertente de sair com essa parte de novos negócios para a incorporadora nossa e para terceiros, e ampliando toda a assessoria dentro dos novos negócios, essa assessoria imobiliária. Porque agora com essa área de inteligência artificial entrando, na verdade, assim, o corretor ele sofreu muito na entrada da internet. Todo mundo dizia, agora acabou a profissão do corretor, né? Porque você tem todo o mercado imobiliário na mão do seu cliente. E o seu cliente sabe muito mais que você do produto que ele está buscando com relação a isso. E agora o corretor vai passar uma segunda virada, que é a da inteligência artificial. Então, o cliente, ele hoje, ele tem muito dado. E o corretor, ele não vai ser tão necessário como corretor apresentador de imóveis. Ele vai ser necessário como consultor. Então, a gente sempre fala assim, corretor, escolha uma área de atuação e se especialize nessa área e não seja corretor apresentador, seja corretor consultor. Porque você não pode ser aquele corretor que quer vender, você tem que ser o corretor que quer solucionar o problema do cliente. O cliente quer comprar um apartamento, você não vai vender o apartamento, você vai solucionar o problema dele. Ele quer um apartamento para morar a vida inteira? Ele quer um apartamento para morar enquanto ele tem filhos? Então, todas essas perguntas têm que seguir. Tem filho, onde estuda, onde quer estudar, onde trabalha, e tudo isso, porque daqui a pouco a pessoa está pensando no lugar, e você fala, você já viu que as escolas daquele lugar não são boas? Você já viu que ao invés de morar no Portão, você pode morar no Novo Mundo, porque tem acessibilidade melhor e os preços são menores? Você já pensou? A partir do momento que você tira o cliente da caixa dele, você tem o cliente na sua mão, né? E se você só apresentar o imóvel que ele pediu, porque ele entrou lá no... Porque hoje está assim, né, Márcia, a nossa profissão. A gente entrou lá o corretor entrou lá no Viva Real, aí ele fala assim, Márcia, quero visitar o imóvel tal.
E aí, o que que acontece? A Márcia fica visitadora de imóveis, oficial da imobiliária dela. O futuro é como é nos Estados Unidos, tá? Tem um cadeado, você passa a senha para o cliente do cadeado, ele olha o imóvel, viu, gostou, não gostou, faz a proposta e acabou. Só que assim, aqui no Brasil não funciona assim porque a gente não tem a confiança, né? No mercado de locação funciona, tá? Mercado de locação hoje você deixa, né, e funciona bem. Mas assim, voltando para o nosso assunto internacional, é importante que o corretor entenda o que está acontecendo no mundo, até mesmo que ele não vá trabalhar, essas lives são muito importantes, Márcia, porque a gente tem que se inspirar no que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, até para ver um pouquinho do futuro do Brasil, porque a gente está sempre um passo atrás, seja pelo nosso sistema jurídico, ou seja pelo nosso sistema de funcionamento mesmo, que é um pouco mais burocrático, que demora um pouco mais para evoluir, apesar da tecnologia. É verdade. Bom, a proposta da nossa live hoje é justamente compartilhar aprendizados, comparar realidades, refletir sobre como essa experiência internacional pode contribuir, né, com o crescimento, a qualificação profissional e o mercado imobiliário brasileiro, né, para a gente ter essa visão comparativa com a experiência que a Raquel, né, vai trazer para nós aí, que ela está tendo lá fora. Eu soube que você fez vários cursos, a gente vai falar a respeito disso. Você visitou vários empreendimentos, esteve em várias frentes de mercados de oportunidades hoje dos Estados Unidos, né? E eu acho muito importante a gente falar a respeito disso. Isso. Raquel, me diga, o que te motivou a buscar essa experiência internacional justamente no mercado imobiliário dos Estados Unidos? Primeiro, Márcia, é o que eu vendo para os meus clientes, eu tenho que vender para mim, tá? Então, o que eu vendo para os meus clientes? Dolarização, diversificação dos seus investimentos. Então, assim, é a primeira coisa. Então, eu quis dolarizar. Como eu dolarizo o meu patrimônio hoje, estando dentro dessa área de novos negócios e área de imobiliária? Bom, então eu vou oferecer meus serviços nos Estados Unidos legalmente, porque assim eu posso ter um ganho em dólar, tá? Então, isso é uma questão que a maior motivação da pessoa fala assim, puxa, eu vou me conectar com o mercado internacional. Se você for para a Europa, você vai ter um ganho em euro. Se você for para os Estados Unidos, um ganho em dólar. Se você quiser vender imóveis no Chile não, na Colômbia, que é muito legal investir na Colômbia, no Paraguai, Márcia, a gente tem que uma hora falar do mercado paraguaio, que eu acho que é um mercado legal da gente trabalhar também, também vender no Paraguai. O Paraguai, você ganha em dólar também, apesar de ser Guarani, é uma economia dolarizada, tá? Então, dá para você pensar no dolarizar e Paraguai. Então, o que acontece? Então, eu comecei a olhar para o internacional. E também eu investi meu patrimônio lá. Então, a melhor maneira de eu fazer isso é estudar o mercado, ajudar os outros e eu também começar a dolarizar meu patrimônio. Nós já estamos pela DTB, com o início de dolarização do patrimônio. Através da construção civil, que acho que não dá para falar agora, a gente vai fazer uma live daqui a 30 dias para falar sobre essa questão. Mas, assim, essa eu acho que é uma oportunidade que as pessoas têm que olhar para o mercado internacional e além de poder aprender muita coisa também. Então, indo para a parte do que eu quero compartilhar com você um pouquinho, com vocês, dos cursos, eu, desde 2016, eu vou nos eventos da ANAR, que é a Associação dos Corretores dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, você tem o COFES, Sistema COFES-Cresce, que ele é federal. Nos Estados Unidos, você tem um sistema de associação. Aqui você é obrigado a estar no Cresce. Lá, você não é obrigado a estar na ANAR, mas você tem que estar na ANAR se você quiser estar dentro do sistema da MLS. Então, os eventos da ANAR, para vocês terem uma ideia, tem 20 mil corretores, 20 mil num centro de convenções. Então, assim, é maravilhoso. É gigante, né? É gigante. E assim, a gente às vezes vai num evento do Viva Real aqui, que tem, sei lá, 5 palestras simultâneas, 10 palestras simultâneas. Lá você chega a ter 40 palestras simultâneas em salas. O
bom de ir nesse evento da NAR é falar inglês. Hoje não precisa, porque eu não testei. Tem um foninho da Apple que traduz. Dizem que funciona bem. Mas se você fala inglês... Funciona sim. É, Funciona sim. então, assim, resolveu o problema do corretor que não fala inglês, porque lá as palestras boas são em inglês. E assim, não precisa ter um nível grande de inglês. Para mim é muito fácil de entender as palestras lá e, inclusive, de interagir com os corretores lá. Então, você vai nesse evento, você tem um networking com corretores do mundo inteiro. Eu conversei com corretores da Argentina, com corretores dos Estados Unidos, e você entende como funciona o mercado porque você ouve a palestra deles lá. E desde 2016 eu participo desses eventos. Eu só não fui durante a pandemia, então eu já fui dos eventos de Chicago, já conheci a sede da NAR em Chicago, fui pessoalmente lá, conversei com a presidente da NAR que estava lá na sede, eu fui em São Francisco, eu fui em Orlando, teve em Boston, não me lembro mais onde eu fui agora, esse ano foi em Texas, então assim... Foi em Houston, né, esse ano. Foi em Houston, foi muito bom. Até vamos falar sobre o mercado imobiliário do Texas, que eu estudei muito, estou com oportunidades maravilhosas no Texas de investimento. E aí, o que acontece? Nesse panorama, você senta nas palestras e você consegue ter um overview do quê? Da profissão como ela está hoje e do futuro da profissão dentro dos Estados Unidos, que é a vanguarda do mundo. E o que eu estou falando para você, por exemplo, na grade de palestras da NAR desse ano passado, a grade ela teve pelo menos 40% das palestras voltadas para IA, inteligência artificial como ferramenta de multiplicar a capacidade do corretor, e também sobre mídias sociais. Aí teve sobre impostos, teve sobre várias outras coisas, né? Mas essas duas questões, elas dominam. Eu, por exemplo, como eu sou muito tecnológica, eu praticamente coloquei toda a minha grade, todo o tempo eu fiquei em palestra, eu quase não fui na feira, porque além disso, um espaço de, sei lá, 2 quarteirões inteiros de campo de futebol oficial, de uma feira. E essa feira é legal, eu rodei a feira inteira, porque eu vou em cada stand para entender as tecnologias que são oferecidas para corretores. Então, eu fui nos para ver o quê? O que eles usam de sistemas e plataformas dentro dos Estados Unidos. Inclusive, coloquei o pessoal da Avalion, o Paulo, em contato com uma startup americana, porque eu acho que a Avalion é o melhor sistema que a gente tem, e ele pode ser o melhor do mundo se ele for igual o americano faz. Então, e aí nisso, e também dentro das feiras você vai conversando, você entende de mortgage, você entende de vários estandes de bancos, você conversa com os bancos, vê como é que estão os empréstimos e tudo mais. Então, isso é muito legal. E a parte de palestras, a minha grade eu aprendi praticamente com IA e com mídia social. E foi bacana. Que bacana. Vale dizer, né, Raquel, que para o corretor ter acesso a esse evento da INEAR, tem necessidade de ser associado, pelo menos. Então, assim, curso de capacitação... Márcia, não precisa. Se você for... Eu sou associada da NAR. Se você for associada, você paga 50% menos. Então, é $2.000, mas não associado pode. É interessante, porque eu sou designada NAR também, eu tenho CPS, né? E eu recebi um comunicado da NAR que não estaria permitindo. Não, ele tá da feira. Pode participar da feira e das palestras, porque quando eu me tornei associada da NAR, eu me lembro que eu fui no evento lá em 2016 e eu me associei para pagar 50%. Mas você não é obrigado. Mas assim, eu me associei porque o desconto é muito grande. Tanto que eu renovo minha assinatura da NAR todo ano para pagar 50% a menos no evento da NAR. Senão, para mim, não valeria a pena ser associada à NAR. Porque eu acabei não optando por ser designada CIPS, mas eu vou esse ano, eu quero uma meta minha ser
o CIPS, para o CIPS você precisa ser associado NAR, isso sim. Sim, Mas para sim. entrar no evento NAR, não. Mas o CIPS, ele dá um network entre corretores globais, né? Então, mas assim, Sim, é maravilhoso. é maravilhoso. Mas você É. precisa ser CIPS para trabalhar no mercado internacional. E Ah, não ok. para ser Isso é bem associado à NAR. importante. Eu não tenho É. CIPS e sou associada à NAR. Não há necessidade de fazer o CIPS para ser um corretor internacional associado à NAR. Aham. Mas para efeitos de capacitação, junto, para você chegar num evento desse como o da NAR, eu acredito assim que pelo menos um curso de capacitação para você ter o básico de entendimento do funcionamento do mercado, quais são as normas, as leis, porque o corretor brasileiro ele não pode chegar lá simplesmente atuando, ele tem que parceirizar, ele tem que estar parceirizado com um corretor que esteja, né, assim atuando de forma legalizada lá nos Estados Unidos. Então, porque ele não assim pode como no chegar Brasil, lá e atuar, né? porque assim como no Brasil é crime, você e a gente sabe que existem muitos criminosos aqui entre nós, né? Como diz, crime você exercer. Nem vamos falar disso. Não vamos falar disso. Nem vamos falar dessa seara. É crime você exercer profissão sem, por exemplo, é crime você exercer a profissão de advogado sem estar inscrito no OAB. É crime você exercer a profissão. O corretor estar inscrito no CRES. Então, é crime eu aqui dizer que eu vendo imóveis nos Estados Unidos porque eu não sou habilitada nos Estados Unidos para vender. Então, o que eu faço? Eu não vendo imóveis nos Estados Unidos. Eu indico clientes para um corretor americano vender imóveis. Então, isso tem que ficar bem claro para os corretores brasileiros que querem atuar no mercado americano. Eles vão olhar para os Estados Unidos, vão escolher um corretor de imóveis e vão se oferecer como parceiro para eles. Eu conheço vários corretores que são brasileiros, pode ser americano também. Eu conheço corretor americano que falou, Raquel, se você quiser ser meu parceiro, vem falar comigo. E ele é americano, é latino, então, assim, você vai escolher uma imobiliária, você pode fazer isso no seu Instagram. Você vai entrar no seu Instagram, você vai colocar lá, Realtor Orlando. Aí você vai ver um monte de postagem de Realtor de Orlando, você entra lá e fala assim, olha, eu quero ser seu parceiro. Aí você vai assinar um contrato de parceria com esse corretor, de indicação de cliente. Nós temos aí... E aí o que acontece? Nós temos aí a DTB, né? Que a DTB, eu acho que foi a primeira que veio com essa proposta no Brasil, e hoje a Marta, ela tá diretora internacional do COFES. Então, assim, é uma das mais conhecidas e tem uma credibilidade aí muito grande, né? Por estar à frente do COFES mas, assim, internacionalmente, né? Só que ela atua só na Flórida, né? Ela tem a posição do Estado. Mas nós, como NCI, a gente também não pode ficar, né? Tem a DTB, lá em Orlando tem excelentes imobiliárias. Tem a DTB, tem a DTB, tem o que é muito famoso lá, tem o tal do Pavone, que é famoso lá, tem o gordinho, ai, foi feio falar assim, eu gosto muito dele, que faz os vídeos no YouTube. Todos eles fazem parceria, só que a DTB é muito boa, não vou dizer que é melhor, né? Porque os outros podem ser bons também, mas ela é muito boa porque ela conseguiu fazer isso de uma forma bem organizada. Mas como NCI, a gente tem que falar, todos os corretores dos Estados Unidos podem fazer parceria com você. E a DTB é uma delas que faz parceria, parceira, a gente só tem a falar bem, mas eu conheço, tem outras imobiliárias que fazem. Tem imobiliárias no Texas, tem imobiliárias nos Estados Unidos inteiro, todas elas fazem. Se você quiser ser corretor internacional e vender imóveis da Colômbia, você também pode fazer um contrato com os corretores da Colômbia, com os corretores paraguaios. Mundial, né? Mundial. E é sem fronteiras, né? É sem fronteiras, e é de indicação de cliente. Assim como a gente tem como corretores, eu tenho colegas que não são corretores, que eu falo, olha, se vocês me indicarem o cliente, eu te passo uma parte da comissão.
mas eles têm que Aham. visitar o cliente, quem vai vender e fazer o trabalho sou eu sou responsável perante o Cresce. Mas é Aham. muito legal você poder ter essa experiência internacional e esses cursos que a gente faz são muito bons. A DTB ela oferece treinamentos, que é um diferencial das outras imobiliárias. Não vi nem Aham. a WRA é uma imobiliária nos Estados Unidos, em Orlando, a WRA tem a meta deles é bater em 1.000 corretores americanos. Eles estão com Aham. 400 corretores, se eu não me engano, americanos não, né? São, porque tem muito Viu? brasileiro. Mas são corretores com habilitação para vender nos Estados Unidos. Então, assim, é uma Certo. mulher muito grande, muito grande. Só que eles não são organizados como é a DTB para oferecer o suporte para o corretor brasileiro, mas eles também fazem parceria. Eu Que conheço diversos maravilha. lugares, adoro quando eu vou para Orlando, eu fiquei 3 meses, agora eu fico 3 meses todo ano. Eu vou tomar cafezinho em Aham. outras imobiliárias para trocar uma ideia. Eu tenho vários corretores de várias imobiliárias Uhum. que são meus amigos, que falam, Raquel, vem para Aham. minha imobiliária. Não troco a DTB. Então, mas falando em oportunidades agora, né? Quais os tipos de negócios imobiliários que você encontrou, né, nos Estados Unidos que mais chamaram a tua atenção no momento? Assim, é engraçado, a gente vende o que a gente gosta de comprar normalmente, né? E a Hum. gente gosta de replicar o trabalho que a gente faz. Então, se a Márcia é especialista em venda alto padrão aqui, ela vai lá nos Estados Unidos e vai acabar indo no nicho de alto padrão. É Sim, a interessante. cirurgia, Se a né? Márcia A vende aqui cirurgia. Minha Casa Minha Vida, ela vai nos Estados Unidos e vai procurar o Minha Casa Minha Vida lá, que é maravilhoso para trabalhar Minha Casa Minha Vida lá, e vai acabar indo nisso. Eu sou uma pessoa que aqui eu trabalho com desenvolvimento imobiliário, venda de terrenos, áreas, eu trabalho. Então lá Aham. eu abri um mercado de trabalhar com áreas muito bom. Então eu faço prospecção de grandes áreas e eu levo investidores que querem investir em áreas para desenvolver empreendimentos imobiliários. Então, por exemplo, eu estou com uma oportunidade agora de uma área de 7 acres, cada acre é 4.000 metros, esqueci agora, 4.000, mas vamos colocar em acres mesmo. Porque agora eu fico pensando, Aham. quando eu tô lá, eu só penso em acre e square feet. Eu não fico convertendo, porque senão dá muito trabalho. Então, são 7 acres, e esses 7 acres, a gente tem um preço de US$ 850 mil, se tudo der certo, e a gente vai conseguir fazer 40 casas. Então, aí a gente vai, compra pelos 850 mil, o terreno a gente vai pagar à vista, depois a gente vai fazer, lá nos Estados Unidos, a gente tem 2 oportunidades de investimento, você compra por 850 mil a prova e vende o paper lot, posso vender o lote de papel para uma construtora, fazer infraestrutura e construir as casas. Então, eu tenho 3 oportunidades de saída para o investidor. Depois, o investidor entra, na segunda oportunidade que ele vai ganhar dinheiro é fazer a infraestrutura do loteamento, do condomínio, né, que é um condomínio aberto. Então, você faz a infraestrutura das 40 casas e pode vender para uma construtora fazer as casas. Porque nos Estados Unidos você não tem a venda do lote parcelado como temos aqui, porque a cultura do americano não é comprar lote e construir, é comprar a casa pela questão de financiamento bancário. Banco não financia lote, não financia casa, a construção de casa. O banco financia só. Construção. Aham. Ele Então, vai financiar depois na partida da venda. exatamente. E lá não existe compra na planta de apartamentos, mas compra na planta de casas não existe porque a Hum. construção é muito rápida. Então é Tá. diferente. Mas de apartamento, sim. Miami, a gente pode oferecer Miami para o cliente. Ele compra no lançamento e vai ter o upgrade depois quando ficar pronto o prédio. Lá a gente tem muita essa oportunidade. Orlando, como é muito horizontal, não tem essa oportunidade de você comprar na Uhum. planta. Até tem, mas não é muito Até comum. tem. Até dá para você falar para a construtora, olha, eu não quero comprar a casa pronta, eu quero comprar antes. Mas a construtora vai te vender mais caro antes, porque ela quer vender o estoque pronto. Então é diferente. Aí o que Aham. acontece? Voltando para essa oportunidade, para as pessoas saberem. Então você tem essa oportunidade de ver. Eu estou trabalhando nessa área, que é uma área que eu gosto. Eu também Uhum. trabalho com, a gente chama de single family homes, por exemplo. Uhum.
Aí você fala assim, Raquel, quer saber? Eu quero girar o dinheiro lá. Não quero comprar um imóvel e deixar. Eu quero girar e ter um ganho maior. Então tá, você quer girar ter um ganho maior? Você tem um risco maior. Vamos comprar lote, construir e vender casa. Então isso é uma coisa que eu trabalho muito lá em várias regiões, não só de Orlando, mas basicamente Central Flórida, mas eu também trabalho na costa oeste. Isso também é uma Certo. oportunidade legal que tem. E você tem a oportunidade de você vender casas Entendi. nos Estados Unidos para deixar para alugar, longa duração. Então, você coloca a Uhum. casa e você loca lá por 1 ano, 2 anos, prazo indefinido, você tem o valor do retorno. Não tem Ah, milagre, tá? O segredo é pagar bem na casa. Mas, assim, é, hoje em dia o mercado não tem mais milagre, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem no. Tá difícil achar o milagre, né? Mas aí a gente busca para o cliente o melhor imóvel para ele poder comprar e deixar para alugar. O que a gente indica, a melhor coisa para isso é imóvel novo, porque o imóvel aham. usado, às vezes ele parece que o preço está menor, mas a manutenção come o rendimento. O Então, rendimento. Tá. a gente procura dizer para o cliente, pega um novo, às vezes você acha que está Uhum. pagando mais, mas você não tem incomodação. Não vai quebrar a máquina de lavar roupa, não Aham. vai entupir, não, não vai quebrar a torneira, os canos não vai estourar. Se estourar, o problema da Aham. construtora, né? Uhum. E a gente tem. Na verdade, é mais ou menos como aqui, né? Aqui também a manutenção ela acontece da mesma forma, né? Só Mas que quando nos você Estados fala de um Unidos, investimento é, internacional, não, mas tem é, essa. a diferença daqui para os Estados Unidos é um pouquinho grande no sentido de que nos Estados Unidos, a construção de wood frame, às vezes ela dá um pouquinho mais de manutenção. E nos Estados Ah, Unidos, você aluga a casa com os appliances, porque você compra com os appliances, entende? Então, o que uhum, é appliance? Geladeira, fogão, máquina de lavar roupa, né? Então, uhum, assim, e outra coisa, nos Estados Unidos, ar-condicionado central. Aqui não. aham, Aqui, no máximo é um split ali que você dá meio que você diz, ó, tá aqui. Se não funcionar, eu não vou consertar para você. Porque, tipo assim, sim. é diferente. Então, ar-condicionado central, appliances e o próprio fato de ser em wood frame a casa e o telhado também, o sistema de telhado americano, ele requer mais manutenção também. Eu acho Uhum, ele melhor, ele isola mais, mas ele requer mais manutenção. A cada tantos anos você tem que trocar, às vezes, o telhado inteiro. No Brasil, normalmente é telha de barro. Você não vai trocar a telha de barro inteira. Você substitui sim, uma outra ali. Então, é diferente. Por isso que a gente sim. fala que essa é a diferença. Aqui no Brasil é tijolo, lá wood frame. É, Lá tem casas de 200 anos. Só que não é porque a casa tenha 200 anos. Provavelmente ela foi reconstruída nesses 200 anos por reforma, algumas vezes troca telhado inteiro, troca parede inteirinha, troca isolamento, porque a construção é o wood frame de fora, que ele é mais reforçado para aguentar o tempo. Aí você tem o uhum, isolamento e você tem o wood frame de dentro, que ele é um pouco mais barato que o de fora, porque não precisa ter tanto isolamento. E todo o encanamento é passado por ali. E toda a sim. fiação. E a fiação não tem condutor, ela é o fio, só um fio mais grosso, sem condutor. Então você troca a fiação mais fácil da casa, você troca Ah, tudo mais fácil. Então, tanto que o pessoal sempre me fala assim, Raquel, mas eu vi no YouTube que está com 40% de desvalorização dos apartamentos em Miami. Eu digo sim. O que a gente tem de crise imobiliária hoje em Miami, na Flórida, tá? A crise aham. hoje, a gente vê, nossa, caiu 40%, é o seguinte, teve um prédio que caiu em Miami, Ah, simplesmente por sim. falta de manutenção. Com essa queda desse prédio, foi feita uma legislação mais dura para manutenção condominial. Então, o que Uhum. que acontece? Os condomínios começaram a fazer chamadas de pessoal para fazer manutenções mais recorrentes. E então, por exemplo, um condomínio, eu vou dar um exemplo para você lá de Orlando.
Eu estava lá pesquisando imóvel e tal, de repente apareceu um apartamento de 2 quartos em Kissimmee por 100 mil Hum, dólares, 120, olha. 20 mil dólares. Daí eu olhei Aham, e falei, caramba, cara, 2 quartos, 120 mil dólares, tamanho bom, 130 metros quadrados, tal, bom, aham. planta boa. Quando eu fui ver o condomínio, era 2.200 dólares, entende? Então, assim, Uhum. um prédio novo, o condomínio é 300 dólares. Então, as pessoas estão tentando se livrar da bucha, porque por quanto eles vão alugar esse apartamento de 2 quartos? Porque eu não sei se vocês sabem, uma diferença do Brasil para os Estados Unidos é o que está no preço que o inquilino paga pelo imóvel, pelo aluguel. Aham. O inquilino paga para mim e eu pago o condomínio. Muitas vezes eu pago, dependendo como está, se as taxas de água, de esgoto, elas estão embutidas no Uhum. condomínio, internet, sou eu que pago tudo. Sim. O cliente só vai pagar a parte, a luz e nem os impostos, sou eu que pago os impostos também. Então, para Uhum. ter rendimento aquele apartamento, eu teria que alocar por 3 mil dólares. Quem que vai alocar por 3 mil dólares um apartamento de 2 quartos em Orlando? É. Não. Então, assim, essa é a crise dos condos. Por que ele está vendendo barato? Ele está vendendo barato porque tem um motivo. E lá em Miami também. Você vê apartamentos encalhados à venda há 3 anos. Você vê apartamentos, quando você vê, o condomínio é 5 mil dólares. Sim, Nossa, que é absurdo. absurdo. Então, essa é a chamada crise dos condos para o pessoal entender, tá? Dá uma Uhum. live inteira, uma hora a gente vai fazer uma live sobre a economia imobiliária nos Estados Unidos, para explicar bem certinho o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, que é Já está muito. combinada essa live, já está combinada. Mas agora, vamos falar um pouquinho sobre como que funcionam as tratativas imobiliárias nos Estados Unidos em termos de contrato, segurança jurídica, e qual o papel do corretor envolvido nessa seara. Você, como advogada, eu tenho certeza que já domina totalmente toda essa estrutura documental que envolve a negociação imobiliária lá. Conta para Sim, gente. estudei muito isso. E os Estados Unidos é o melhor, assim, eu queria muito que a gente pudesse trabalhar aqui como trabalha lá, porque lá é assim, cada um no seu quadrado. Uhum. Então, eu como corretora não posso falar de financiamento. Eu, como corretora, não posso falar de parte jurídica de contrato. Eu, como corretora, não posso falar. Então, assim, é cada um no seu quadrado. E, inclusive, eu tenho que tomar muito cuidado quando eu falo para o cliente que ele vai ter retorno financeiro. Eu não posso falar isso. Eu tenho que sempre falar muito cuidado. Porque aqui no Brasil, o cliente ele chega, ele quer que você resolva o problema do financiamento, ele quer que você resolva o problema de Sim, contrato, ele quer que você resolva o problema no cartório, ele quer que você resolva tudo. Ele quer que você é você polivalente, né? e lá não. E essa parte, inclusive, lá é cada um no seu quadrado. Então, quando o cliente me procura, eu vou oferecer um imóvel para ele. Aí, quando ele fala assim, financiamento, eu vou entrar e vou falar assim: agora você vai falar com o Elton ou com o fulano, que é o responsável pelo financiamento. E ele vai lá e vai falar com o Elton, e o Elton que vai falar para ele. A gente tem mania aqui no Brasil da gente entrar para o cliente no site da Caixa fazer simulação para ele. A gente, não sei o quê. Não, tem Sim. cliente. Não, eu já tive cliente que falou assim: eu não vou contratar despachante, eu estou te pagando, você vai me ajudar. Eu já ouvi Falei, muito disso. você já ouviu Já também, né? ouvi. E o cliente pega e não contrata despachante, faz sozinho e fica enchendo o saco da gente. Fala, cara, eu não sou despachante, eu não tenho nada a ver com isso. Não entendo o suficiente para resolver. Não, Ai, e assim, para economizar R$ 1.200. As coisas é, assim complexas. é a economia É, que não vale a pena, né? não vale a pena. Lá nos É. Estados Unidos, paga o despachante, ele já está incluído no banco. Isso é muito legal, assim, porque Ah, o banco uhum. paga o despachante para você. Então, você tem o despachante, você tem O o contador, contador, aqui também tem a imigração. você tem a imigração, você tem tudo. Você não pode falar de imigração, você tem que puxar o advogado de imigração, você não pode falar. E as pessoas lá entendem isso. Então, a coisa funciona como uma rodinha.
E assim, eu tive muita discussão na OAB sobre o sistema de cartorial americano, tá? Porque, na OAB não, desculpa, não foi nem na OAB porque eu estava lá na discussão com os cartórios, tá? Eu tive discussão com cartorários, porque o sistema nosso cartorial não funciona. Não é o pior sistema que tem. Aí, só que, claro, quando você vai falar com o cartório, lá com a Noreg vai dizer que o sistema brasileiro é o melhor do mundo. É mentira. Tudo integrado. Como Isso. Então, tem que sentar e chorar, né? Como que funciona nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos não existe cartório de registro de imóveis. Registrador, né? Lá, né? Não, lá é como se fosse na prefeitura, no condado. Porque a gente não. Lá nos Estados Unidos, a burocracia é maior, porque lá você tem 4 entes federativos. Você tem o país, o estado, o condado e o município. Então, isso é muita burocracia, isso é fato. Então, os terrenos ficam registrados no condado. Só que é como se eu falasse que o terreno está registrado na prefeitura de Curitiba, tá? Só que como você fala em condado, o condado cuida da área rural também. Então, e aqui, como a gente não tem condado, o condado seria a região metropolitana, por exemplo. Como se eu tivesse a Comec fosse um condado. E daí tem várias cidades. Sabe a Comec, né? A região de Curitiba, que agora chama-se... mudou o nome da Comec, me esqueci. Tá. Mas eu vou lembrar e vou falar. Mas assim, é como se fosse a Comec, e daí tem os municípios, e a Comec fosse um ente. Então, o condado, ele registra as áreas rurais e municipais dentro de um GEL, e ele é que dá o número da parcela, que chama-se parcel number. Se a gente tivesse uma vídeo, eu mostrava para vocês o parcel number. Esse parcel number é como se fosse o número da matrícula. E é ali que você vai ter todos os dados do terreno, que hoje, acho que nos Estados Unidos inteiros já está georreferenciado. Cada condado georreferenciou o seu condado e lá tem as informações. E lá tem as informações de proprietários. Certo. Então, fica tudo ali. E é transparente. Se eu entrar agora no site do condado de Orange County, que é o condado de Orlando, eu vou entrar lá. Eu tenho vários sistemas aqui. Eu posso entrar para você, mostrar para você. Vai estar lá no site do condado que o terreno X é da Márcia. É claro. Então, lá, os proprietários, eles são muito abordados por corretores. Até uma hora, eu vou falar sobre sistema de captação de imóveis nos Estados Unidos. É bem interessante. Então, assim, porque lá é aberto. Aqui, parece que é sigiloso, mas no Brasil, o nome do proprietário não é sigiloso, tá? Ele é um dado aberto e público. Só que para você acessar, você tem que pagar para o cartório. O que é errado. Porque a busca. É a tal da busca. Eu não deveria pagar para o cartório uma informação que é pública. Sim. Né? Então, nos Estados Unidos, é pública a informação. Está lá. É pública. E o município, eu não sei por quê. Não sei por que não. O município de Curitiba deixava público o nome do proprietário. Mas para o cartório não perder a mamata dele do ganhar, o cartório falou para a prefeitura que era proibido ela informar o nome do proprietário. Ele usa a lei lá de proteção de dados, né? Mas não existe, Márcia, a lei de proteção de dados, o nome do proprietário. Porque são dados públicos. Se eu quiser saber quem é o dono da casa que eu estou agora, eu vou no cartório e falo, rua tal, número tal, eu quero saber o proprietário. Só que eu tenho que pagar 2 vezes para o cartório, porque primeiro eu tenho que perguntar para o cartório qual é a matrícula do número tal. Aí o proprietário vai me dar a matrícula. Aí eu vou entrar e vou pedir uma certidão, porque eu só posso pedir a certidão com o número da matrícula. Não vou dizer nada, só... Né? Então, assim... Mas, enfim, Brasil é uma coisa à parte. Nos Estados Unidos é diferente, tudo é público. Então, você tem todas as transações de uma forma transparente no site do condado. E o MLS, ele puxa do condado.
Então, não é a É, MLS que tem isso, é o condado que tem isso, é o condado entende? que tem. Não é, é o É. condado. No condado tem tudo. Dentro do condado é fantástico. O condado de Orange County é maravilhoso, você tem tudo. Mas eu tenho outros Tudo. sistemas também para fazer due diligence. Aí, Aham. voltando para como funciona nos Estados Unidos. Aí, o que acontece? Então, ali é o dado, só que não tem registro de imóveis, mas a gente tem cartório porque aqui a gente tem dois cartórios, o registro de imóveis e a gente tem o cartório de notas, né? Aham. Faz a escritura. Lá a gente tem a chamada Title Company, que faz a função do nosso cartório. Só que o nosso cartório hoje, ele não faz a função que ele deveria fazer. Por quê? Ele simplesmente, a Márcia fala assim, eu quero comprar o terreno da Raquel, ou a casa, vamos colocar terreno. Aí o que o cartório faz? Ele só coloca no papel que a Márcia está comprando o terreno da Raquel, só isso. Aí ele coloca lá o seguinte, que a Márcia pode pedir, tirar as certidões ou dispensar as certidões. Tá? E ele cobra R$ 1.500 para dizer isso mais com rejusto, só. A Title Company, ela cobra mais ou menos isso aí, talvez um pouco mais, porque ela cobra ali um percentualzinho. Mas o que ela faz? Ela faz a due diligence completa do imóvel, completa. Uhum. Ela vai na prefeitura, ela vai no sistema de hipoteca para saber se por um acaso essa casa está hipotecada, ela vai no sistema judiciário. Não é Aham. você que pedir as certidões, a Title Company faz tudo. E Aham. se por um acaso aconteceu alguma coisa que a Márcia vendeu o terreno para a Raquel, a Márcia comprou o terreno da Raquel, só que a Raquel já tinha vendido para o Beltrano, tá? Mas não tinha registrado ainda, entendeu? Aham. A Title Company vai te indenizar. Olha que legal. Entendi. Porque era É, dever porque da ela não te forneceu essa ela informação, não fez a diligência ela não, correta. ela não protegeu você de um possível prejuízo, vamos dizer assim. Exatamente. E na verdade, ali tem nessa due diligence que é feita, já sai todos os parâmetros construtivos no caso de um terreno, né? Todas as informações inerentes a respeito disso, você já tem num lugar só, né? Tipo, é a pessoa que te informa tudo, Não, né? mesmo porque, ó, você falou uma coisa incrível, porque como é o condado que é o gestor do cartório, do cartório, você quando busca as informações da propriedade, você já busca tudo. Você já busca o que dá para Sim. fazer, e tudo num lugar só. Você busca o que dá para fazer, você busca a geografia, você busca tudo. Então, a Title Company também é a mesma coisa. Porque lá, por exemplo, Maravilhoso. e outra coisa que a Title Company faz, você está comprando a casa da Raquel, tá? Então, a Márcia comprando a casa da Raquel. A Title, porque aqui no Brasil, agora que está entrando o depósito, o depósito, nossa, agora me fugiu o nome, que você faz em garantia, como é que é, Márcia, que você coloca lá o Arras, né? O Arras, Aulas na especiais. imobiliária. Agora está existindo a possibilidade de você colocar o Arras no cartório. Só que as pessoas não Aham, estão querendo colocar porque os cartórios, ao invés de cobrar, sei lá, R$ 200, eles estão querendo cobrar um percentual. Então é isso que aham, está se discutindo. Porque lá no Title Company, você deposita para a Title Company. E, por exemplo, eu estou comprando a casa da Márcia e a Márcia fala assim: ó, tá tudo funcionando, o ar-condicionado está funcionando, a máquina de lavar, a geladeira, tá tudo funcionando, tá. Aí a Title Company manda um inspetor na casa da Raquel aham, para ver se é verdade. E o inspetor ele vai olhar e vai falar assim: o ar-condicionado não está funcionando. Aí o que aham, acontece? Volta para a Title Company. A Title Company informa a Márcia: Márcia, o ar-condicionado não está funcionando. Ele já vê quanto custa para arrumar. Vai custar $1.000 para arrumar. Aí a Márcia pode descontar os $1.000 do pagamento, tá. ou a Márcia pode falar: eu Mandar só arrumar. compro se o proprietário arrumar. E Sim. vamos supor que a Márcia fale assim: eu vou descontar, eu só compro se o proprietário arrumar. Aí o Aham, proprietário vai, arruma,
e com a própria pessoa da Title Company. A Title Company, ela já vai pagar, ela paga, ela que faz os pagamentos. Então, o proprietário, a Márcia vai pagar para a Title Company $500 mil para comprar a casa da Raquel. E a Title Company vai pegar esses $500 mil, se tiver devendo imposto, a Title Company quita os impostos. A Title Company paga o cara do ar-condicionado. Se tiver algum imposto, algum processo referente a Title Company vai pagar o corretor. Eles que pagam tudo, né? Não passa nada na mão de imobiliária, de corretor, nada. Então, assim, o sistema imobiliário de transação é extremamente mais seguro que o brasileiro. Sim. O sistema de propriedade é mais seguro. E aí você vai falar assim, tá, Raquel, mas aí o Title Company assume o risco? Não. Porque a gente tem nos Estados Unidos um sistema de seguro muito bem evoluído. Então, a Title Company tem um seguro que, se ela fizer alguma coisa errada, uma análise errada, quem vai cobrir vai ser o seguro, tá? Então, sim, e aqui no Brasil, os cartórios de rede de imóvel deveriam ter seguros, porque já aconteceu com um cliente meu, ele comprou um terreno, porque a única coisa que o cartório faz aqui no Brasil é assim, para crachá, né? A Márcia vai lá e vender o terreno. Ele olha, a Márcia é a Márcia mesmo? Só isso. Mas você paga R$1.500 só para isso, só. E ainda o cartório não faz isso direito, porque a gente tem índice de 3 ou 4% das transações do cartório com identidades falsas. É verdade. Mais, viu? Homônimos, né? Muito homônimos. Homônimo e identidade falsa demais. O cara falsifica a identidade, vai lá, faz uma firma reconhecida com a identidade falsa e fica vendendo terreno. Qual que é o golpe, para o pessoal saber, no Brasil? Eles pegam um terreno, identificam. O terreno está vazio. Eles pegam a matrícula. Aí a matrícula está no nome de uma senhora de 60 anos. Eles pegam uma senhora de 60 anos e fazem uma identidade falsa com o nome que está na matrícula. E vendem pela metade do preço. Isso, terreno. Porque daí eles levam essa mulher lá com a identidade falsa que tem, a mulher consegue fazer o cadastro dela no cartório, faz uma escritura, assina a escritura, recebe o dinheiro e vaza. Verdade. Nem assim o cartório te indeniza. Você acredita? Eu acredito. O cartório não tem responsabilidade nenhuma a respeito de nada. Só que ele deveria ter. Em termos de indenização, né? Vamos deixar claro. Sabe o que o cartório falou? Sabe o que ele falou? Ele falou assim, que ele só seria responsável se o erro fosse grosseiro. E que aquela identidade estava muito bem falsificada. Não dá para perceber, então ele não é responsável. E a corregedoria... pagou os R$1.500. E a corregedoria que deveria tomar providências a respeito também é omissa, né? Não, mas aí você tem que demorar 10 anos, tudo mais. Exato. Mas, Raquel, vamos falar um pouquinho dos cursos de capacitação que você fez nos Estados Unidos. O que esses treinamentos agregaram ou, digamos assim, que você falaria por corretor brasileiro que iriam agregar na prática profissional, sabe? Qual a tua visão desses cursos de capacitação, de aprendizado que você teve vivenciado aí nesse ano passado e início desse ano? Isso, eu fiz vários cursos e fui em vários eventos. E assim, toda vez que você faz um curso, um evento, eu fui no curso da ANAR, fui em várias palestras, você consegue sair da sua caixa e olhar para a floresta. E você consegue ver o futuro do mercado imobiliário de uma forma diferente. Porque, por exemplo, eu fui num curso na Califórnia, eu fui no curso no Texas, fui num curso na Califórnia, fui em curso em Miami e fui curso em Orlando. Em Orlando a gente teve missões técnicas para ver empreendimentos. E cada empreendimento que a gente vai visitar é um aprendizado que a gente tem daquele empreendimento e daquela negociação, e cada coisa agrega. O curso que eu fui na Califórnia, eu fiquei imersa 5 dias no Vale do Silício. Eu
A respeito disso eu vi. Maravilhoso isso. só pensando inovação, tecnologia, esse foi mais geral. Mas, Aham. assim, toda vez que eu estava lá, eu estava sempre absorvendo e transportando para o mercado imobiliário. E você tá lá no Vale do Silício, você visitar a Google, você visitar a Meta, você visitar todas essas empresas. Eu fui em coworkings de robótica, e aí Uhum. você começa a pensar como o mundo vai ser daqui. Eu acho que tudo, a gente estudou muito essa parte da evolução da tecnologia e como hoje ela está escalável. E aí você começa a pensar de uma outra maneira e você muda a tua visão de mundo, tanto para os negócios internacionais como para a tua realidade aqui. Por mais que você, por exemplo, não vá trabalhar no mercado internacional, se você puder fazer o curso da Grow, por exemplo, que a DTB oferece, independente de você ser ou não corretor internacional, acredito que você possa fazer, se inscrever, ela está aberta para o mercado, você tem uma visão. Não é a BTP, tá? Só corrigindo. É, A Grow é do NCI. a É, NCI, eu falei é, errado. Eu aham. falei DTB porque fica DTB na cabeça. Mas o Grow é da NCI, que tem parceria com o COFES. Na verdade, o COFES apoia, né? Ele Apoia. apoia e agora também está reconhecido pelo MEC, então é um curso realmente Né? bastante interessante pela Mas, capacitação, pelo aprendizado, né? mas assim, tem o Grow, se você entrar na própria NAR, tem vários cursos da Tem NAR. CPF, né? Tem um monte, né? Tem Mas assim, bastante. mesmo, eu digo online até, porque o Grow é Sim, online, a NAR também tem muito curso online na plataforma sim, dela, que independente de você ser associado ou não, você consegue fazer. Tem várias sim. plataformas internacionais que te dão esse conhecimento e que vale a pena. A própria Aham, Startse, ela está no Vale do Silício, ela está na China, se você puder ir para... Eu já fui para a China, estudar o mercado uhum, imobiliário, foi fantástico. Foi uma abertura de visão, assim, incrível, entender como é que funciona o mercado imobiliário chinês, e como e por que a China vai. Eu gosto de falar de geopolítica e de mundo. Então, a cada 100 anos, uma potência dominou o mundo. Então, 1600 foi a Alemanha, 1600, 1800, 1900, 1800 foi a Inglaterra, depois foi Espanha, depois sei que 1900 foi a Inglaterra, 1800 Inglaterra, 1900 os Estados Unidos, e eles estão falando que agora, 2000, né, vai ser a China. E eu aham, acredito. A China, eu fui para a China, fui muito para os Estados Unidos. A China está, aham, sei lá, anos-luz mais desenvolvida que os Estados Unidos. sim. Tanto questão moradia, método construtivo, rodovia e ferrovia. As rodovias da China são muito melhores que as americanas. As ferrovias da China são incríveis. Os Estados Unidos não tem sistema ferroviário de transporte Ah, de pessoas. Então, assim, a China, gente, escreva o que eu estou falando, não sou eu que estou falando, né? ah, São os estudiosos da geopolítica. A aham, China é o futuro, é o presente e é o futuro. Ela só não é uma oportunidade para as pessoas irem para lá, porque, especialmente para nós, porque são 24 horas de fuso, né? uhum, E o governo chinês ainda controla muito a imigração, é, mas, meu Deus, trabalhar na China, eu tenho um amigo que trabalha lá, é fantástico, tá? A China não é o que a gente pensa que é, não é trabalho, eles falam daquele trabalho 999, 999, é. 888, não me lembro como é que é, mas não é, tá? É Não uma é mais, carga pesada, é uma carga muito pesada. mas É. não é mais assim. Eu conversei com muito chinês, Aham, tá? As empresas de tecnologia exigem um pouco mais ali do pessoal, mas num hum, geral, assim, é que o chinês ele não tem a visão nossa ocidental, ela é uma visão muito baseada na religião e nessa questão toda de que guardar domingo, não, 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 não. hum, Como a religião deles é outra, não existe muito dia santo, não é, então você não tem assim domingo e tal. Eles acabaram puxando isso do Ocidente, mas para eles a entendi. folga vai ser domingo, segunda, terça, é outro mindset. Por isso que para a gente é difícil, porque é outra cultura, mas é uma cultura que eu gosto muito.
modéstia à parte. Eu gosto mais da cultura asiática do que a cultura ocidental. Eu amo a cultura asiática, mas é Aham. interessante, dá outro podcast. Já está na É hora, né? verdade, é verdade. Viu, que aprendizado, dentre esses que você vivenciou lá nos Estados Unidos, você acreditaria que poderia ser aplicado de uma forma adaptada, né? No mercado imobiliário brasileiro, assim, dá uma pincelada a respeito Eu acho que dessa sim. tua opinião. A primeira coisa que eu acho que quando você vai para fora e volta é assim, trabalhar mais com exclusividade. Não só a Aham. exclusividade do imóvel, como do cliente, tá? Porque o jeito Fidelizar o cliente. só que não fidelizar com a amizade, fidelizar com o papel, Não, entendeu? sim, aham, profissionalmente Fidelizar com o falando. papel. Porque lá Aham, é o seguinte, se você vai procurar um imóvel para a Márcia lá, você assina um contrato, porque sim. senão É você só rouba. você. Só É só você. você que Só você. atende. E os corretores se respeitam, né? Isso é Se bastante respeita. importante também. Mas ele se respeita, mas tem contrato. Porque Tem senão contrato. ele roda, como acontece aqui, né, Márcia? 50 Aham. casas para o cliente, aí o cliente está lá na internet, eu levo assim, eu gostei dessa aqui, eu levo, daí você fala assim, estou trabalhando contigo há 6 meses, né? Fechei com outro, bonito, né? Então, assim, isso é Nossa, uma coisa que eu aprendi, que eu acho que frustrante. tem que ser aplicado aqui, contrato. O problema é que vai afastar muito cliente. Só que será que você vai afastar realmente cliente de verdade? Então tem que trabalhar com isso. Segundo, a exclusividade também seria muito bom se a gente conseguisse trabalhar com mais exclusividade. E terceiro, quando você pega uma exclusividade, você trabalhar de verdade. Porque o nosso problema é o seguinte: você vai, Márcia, pega exclusividade com o cliente, aí você tira a foto com o teu celular e bota no teu site. Lá É, não. a maioria Foto, faz isso. Aham, tem que foto ser profissional, né? eles fazem foto profissional, eles fazem casa, open house, eles fazem material, inclusive, impresso, eles chegam a fazer do dinheiro deles, eles fazem stage nas casas, o corretor, ele vai lá e do dinheiro dele, ele paga a limpeza da casa, às vezes, se o proprietário, por exemplo, a casa é em Miami, o proprietário mora em Nova York, ele vai, ele limpa a casa, ele sabe? Então, assim, então, essa gestão da exclusividade é que fez com que a exclusividade aqui está cada vez pior, entende? Eu estou te dizendo. Então, isso é um Aham. aprendizado. O aprendizado de você não querer se meter no trabalho dos outros. Uhum. Se o cliente fala de financiamento, não converse com ele. Só fala assim, olha, eu acho que é assim, mas eu posso chamar o fulano para vir explicar para você? Entendeu? Uhum. Não fica falando de contrato com o cliente, por mais que você Aham. seja advogado, eu sei que muitos corretores são, não fale Expert, de né? com o Aham. cliente, porque não é seu papel ser advogado, o seu papel é transacionar. Esses são isso é o aprendizado que, em todos os cursos que eu fiz, em todas as imersões, em todas as visitas técnicas que eu fiz, foi que eu aprendi, que acho que dá para a gente trazer para cá. Agora você falou uma coisa bastante importante, assim, que eu vou colocar de uma forma que eu entendo, sabe? Da minha visão. Quando você diz que você não até fala assim, olha, peraí, vou chamar o fulano. Esse fulano que você vai chamar, ele tem que fazer parte da tua equipe, ele tem que ter seu parceiro de negócio, né? Sim, Estruturar é, a imobiliária de uma forma que você tenha uma parceria muito, muito confiável com um contador, com um agente imobiliário, um agente bancário, no caso, um correspondente ou um despachante, que atenda a contento, que sabe que tem a vivência, né? Que tem a expertise, assim como também da área documental, precisa fazer uma regularização de averbação de construção ou uma retificação de área. Sabe, você ter um engenheiro, você ter um profissional que faz esse trâmite dentro dos órgãos competentes com maestria. Então, tudo isso vai fazer com que você se torne um corretor, uma imobiliária que presta uma assessoria completa, de confiança, onde você isso. pode fidelizar o teu cliente com muita propriedade, não é isso? Porque você é um hub de solução.
O Sim. que que eu falei Aham. quando nós começamos a live? O corretor que for Aham. administrador de imóvel vai acabar, por quê? Porque com esse mercado tecnológico, não vai precisar nem mostrar o imóvel. Eu deixo para vender essa casa aqui, eu coloco câmeras, coloco um cadeado com senha, eu coloco para vender direto lá no Viva Real, porque eu agora acho que o Aham. proprietário vai pôr no Viva Real, e o cliente lá fala assim, eu quero ver seu imóvel, ele vai lá, vê, gostei, faz a proposta pela internet. Esse é o futuro, porque hoje isso não acontece, porque você tem uma geração que ainda não está totalmente digitalizada. Mas a geração agora que está entrando, das pessoas de 20 anos, elas não querem ficar esperando o corretor ter horário, elas querem fazer tipo o quinto andar faz com locação, sabe? É tudo na Aham. plataforma, eles não querem saber de interação humana. E se você não Aham. for algo mais, esquece, você está fora do mercado. Então, É essa verdade. é a conversa de tudo. Uhum. Toda vez que você for falar em inteligência artificial, em futuro de mercado, é isso. E eles estão falando até, eu estava escutando assim, porque a inteligência artificial, ela vai tirar o emprego de quem não sabe usar a inteligência artificial. Essa é a questão, né? Aham. Então, é isso que eles estão falando, É. eles vão cortar quem sabe usar a inteligência artificial. Então, assim, eles já estão falando que os programadores estão sendo mandados embora, e o programador sabe utilizar, então nem isso já é mais uma verdade, porque agora eles estão mandando embora 10% de todos os programadores da Google, por exemplo. Por quê? Aham. Porque a IA programa sozinha. Eu faço programação e não sou programadora, eu programo tudo por IA. Aham. É. Que conselho você daria ao corretor profissional imobiliário brasileiro que deseja se preparar para atuar no mercado internacional ou atender cliente neste perfil? Que ele estude, porque a pior coisa que tem é o cliente fazer na primeira pergunta você ter que recorrer ao teu parceiro. Então tem que estudar, tem que fazer curso. Eu inclusive falei com uma parceira lá, ela falou assim, olha, não aceito mais corretor que não tenha feito o curso, porque senão a gente Aham. não consegue trabalhar junto, porque e eu também aconselho o seguinte: se você quer realmente vender, você vai ter que investir, vai ter que conhecer o mercado lá. Porque, por exemplo, eu atendo muita gente, e esses dias eu atendi uma cliente que falou assim: ah, queria essa casa aqui em Davenport. Eu falei, para quê? Ela falou: eu estou indo morar nos Estados Unidos, eu tenho uma filha de 11 anos. Eu falei: não vou te vender essa casa. Porque se Aham. você tem uma filha de 11 anos e você quer morar nos Estados Unidos, e você é brasileira, você vai morar em Winter Garden. Eu falei, eu não vou te vender lá, porque lá não tem escola boa, lá não falei, Winter Garden é um lugar que tem escolas boas, tem 60% de brasileiro matriculado na escola, sua filha não vai se sentir fora, você vai ter vizinhos que entendem a tua cultura, então é o que não você entende o que eu falo? Eu não quero vender por vender. Aí o que que acontece? Fidelizei a cliente. Porque o Aham. conhecimento do mercado. Então, se você quer ser um corretor parceiro internacional, escolha onde você quer atuar, invista em conhecimento e vai conhecer em loco o mercado e vai estudar. Perfeito. Raquel, eu sou muito grata à tua contribuição. Tenho certeza que vai agregar muito para todo mundo que ouviu. Vamos deixar disponível no YouTube, no canal da Raquel, para quem não teve oportunidade aí de assistir. E nós vamos, com toda certeza, repetir daqui uns 30 dias essa live. E não essa, né, com esse teor, mas a Raquel já vai ter amadurecido mais toda essa experiência, essa vivência que ela teve nesse Com período certeza. que você passou, né, lá nos Estados Unidos, e vai ter muito mais novidade, muito mais Eu acho que a gente pode fazer conteúdo para compartilhar. uma live aí sobre vacation, porque eu acho que o corretor também tem que começar a investir em vacation nos Estados Unidos, até como título de você mesmo começar aí a pensar numa poupança para fazer, porque não é tão caro investir lá nos Estados Unidos, a gente pensa que é caro, então a gente pode fazer uma live só sobre como investir em vacation com pouco dinheiro ou alavancado. Isso é bem É legal. muita oportunidade, né? Muitas oportunidades lá, né?
Uhum. Quem não quer ter um cantinho para ir para Disney, né? Olha aí. E ainda você, ó, eu estava conversando com um cliente que ele fala assim, não, eu tenho imóvel aqui, esse imóvel eu deixo locado, ele me rentabiliza, paga as prestações, sobra um dinheirinho, o dinheirinho que sobra eu venho uma vez por ano. Olha aí, ó. Pronto, está resolvido, né? Está resolvido a ida aí para visitar o tio Sam. Exatamente, perfeito, então. Obrigada, Raquel, mais uma vez, Imagina, tá? eu que agradeço. E, e vamos aí atualizando tudo que está acontecendo no mercado internacional. Tá Obrigada ótimo, mais uma então, Márcia. Obrigada aí, obrigado por quem acompanhou até agora. A gente vai falando. Tchau, tchau. vez. Tchau.